Saudações alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e hoje nós vamos fazer a aula 6 para a revisão da OAB sobre recursos. Vamos tratar dos recursos em espécies. Para a aula de hoje eu preparei um caminho até o STF e o retorno na fase de conhecimento, na fase de execução. Então fique ligado na aula de hoje que você vai conhecer aí o que é necessário para sua aprovação na OAB no que se refere a recursos trabalhistas. Uma matéria que essa matéria sempre cai na OAB. Então, estudando bem essa matéria, certeza de um pontinho garantido aí na sua prova. E de pontinho em pontinho você vai chegar aí nos 5 de processo de trabalho e nos 40 que você precisa para passar na primeira fase. Tudo bem? Bom, então, só rapidamente, vamos relembrar aí o que nós tivemos na aula anterior, né? Então, estamos aqui, ó, aula 6, processo do trabalho. Antes de continuar a aula, pare aí, entre no Instagram, acesse nossas redes sociais, @professor Tadeu Canguçu, @os tribuneiros, e no YouTube aqui, se inscreva nesse canal, /os tribuneiros. Bom, então, na aula passada, nós vimos a fase recursal, começamos a fase recursal, fazendo uma teoria geral, falando dos recursos, duplo grau de jurisdição, taxatividade, a organização da justiça do trabalho, por onde os recursos vão andando, no caso aqui, ó, dos juízes do trabalho para o TRT, do TRT para o TST, ainda tinha aqui SDI e SDC, as sessões de dissídios, né, individuais e coletivos, e depois o STF, tá? Também os recursos aqui, ó, os que estão previstos na CLT, os que estão previstos na CLT, mas em outro artigo que não dos recursos, que é o agravo regimental. Também temos aqui pedido de revisão do valor atribuído à causa, recurso no âmbito dos procedimentos sumário, recurso extraordinário para o STF e reclamação para qualquer tribunal. Os efeitos do recurso, que em regra é devolutivo, a ideia do juízo a quo e a ideia do juízo ad quem, a quo, onde foi originária a decisão, ad quem, para quem foi a decisão, e os pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Intrínsecos, legitimidade, capacidade e interesse; extrínsecos, recorribilidade, adequação, tempestividade, representação, preparo. Nós vamos ver na aula de hoje também que vários recursos têm pressupostos específicos. Além desses, ainda temos pressupostos específicos de determinados recursos, tá? Também vimos os prazos, tá? Prazo trabalhista, regra geral, 8 dias, tá? 5 dias para embargo de declaração, 15 dias para extraordinário, 48 horas para recurso de revisão, contra razões, mesmo prazo do recurso, e prazo em dobro para MP, Defensoria e Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional. Também vimos o preparo, que é um dos requisitos extrínsecos, custas e depósito recursal. Aqui é muito comum cair uma questão sobre preparo. Eu digo que é muito provável que caia uma questão sobre preparo, justamente porque é uma matéria que foi muito modificada pela reforma trabalhista, tá? Então, além de se tratar de recurso, se trata de reforma trabalhista. Então é um item que pode ser muito explorado aí pela banca. Tanto a reforma trabalhista quanto o recurso, tá? Bom, então vamos aqui para a aula 6. Só recapitulando então os recursos, né? Temos aí, ó, embargo de declaração de qualquer decisão, recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, embargos do TST, agravo de instrumento, recurso extraordinário, recurso de revisão, contra razões e prazo em dobro. Agora nós vamos ver como isso se encaixa no fluxograma do recurso. Nós apresentamos na fase postulatória, instrutória e decisória o fluxograma da primeira fase, que começa com a petição inicial e termina com a sentença. Agora nós vamos apresentar outro fluxograma, tá? O fluxograma dos recursos, que inclui tanto os recursos da fase de conhecimento quanto os da fase de execução. Tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês aqui o recurso
certo? E tirem foto também, imprimam, colhem no seu espelho, colhem na sua parede para você decorar. É um fluxograma já com toda uma dinâmica. No primeiro momento que você olhar para esse fluxograma, você vai falar, nossa, não estou entendendo nada. Mas nós vamos com calma aqui e você, com esse fluxograma, você vai entender tudo de recurso. Todo o caminho do recurso. Você já vai poder conversar sobre recurso. Quem sabe já preparando aí para a parte prática, você já consegue visualizar melhor como faz um recurso trabalhista. Tudo bem? Então eu vou mostrar na tela aqui. Não se assuste, porque a gente vai trabalhar item por item aqui durante essa aula. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é o fluxograma. Também chamamos aí de escada de recursos. Olha só. Nossa, mas eu não estou entendendo nada. Certo, então aumenta a tela, imprime esse material, dá um destaque para ele e vamos começar aqui, ó. Primeiro pelas legendas, né? O que está escuro, essas flechas escuras, representam fase de conhecimento. O que está cinza representa a execução e o que está branco é agravo de instrumento, certo? Então vamos começar com essa legenda. Aí temos uma divisão aqui, fase de conhecimento e fase de execução, certo? O que nós estudamos anteriormente, que foram as fases postulatória, instrutória e decisória, elas estão aqui, ó. Começou com a petição inicial, tramitou até a sentença, lembra? Que o final era a sentença da fase cognitiva de conhecimento. E aí temos uma sentença. Diante de uma sentença, no caso aqui nós estamos falando da execução, né? No caso aqui, vamos para o outro lado. A petição inicial que a gente começa a discussão é essa aqui, ó, a petição inicial na fase de conhecimento, tá? Depois de toda a tramitação na primeira instância, você tem uma sentença. Dessa sentença, as partes podem aceitar a sentença ou não se conformar com a sentença. Quando você não se conforma com uma decisão judicial, você pode recorrer para que uma instância superior analise. Esse é o duplo grau de jurisdição. Tudo bem? Certo. Então, temos uma sentença. Veja só. Vamos colocar aqui, ó. Temos uma sentença. Mudamos aqui. Vamos colocar um trabalho dinâmico aqui. Dessa sentença na fase de conhecimento, olha aqui, ó, na fase de conhecimento, cabe um recurso, que se chama recurso ordinário. Então veja só, dessa sentença, para ir para o TRT, olha aqui o TRT, ó, é a segunda instância. Aqui é o juiz do trabalho e aqui é o TRT. Vai para uma turma do TRT. Então, da sentença, na fase de conhecimento, cabe RO. Tudo bem? Para você protocolar o RO, você tem que respeitar todos aqueles requisitos. Legitimidade, preparo, tempestividade, adequação, interesse, enfim, os pressupostos do recurso. Vamos colocar aqui rapidamente na tela. Ó. Você tem que atender esses pressupostos para o recurso sair do juízo AQO para ir para o juízo ad quem, certo? Olha aqui, ó, recorribilidade, adequação, tempestividade, representação, preparo, enfim. São os requisitos aí para que o recurso vá para a instância superior. Se a primeira instância que emitiu essa sentença entender que falta um dos requisitos ou mais de um dos pressupostos processuais recursais, ele indefere o segmento do recurso. Em um linguajar mais da prática, ele tranca o recurso. No processo de trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, certo? Por isso que o agravo de instrumento, ele só vai ter a finalidade de destrancar recurso. No processo civil, uma decisão
interlocutória, ela é recorrível também por agravo de instrumento. No processo de trabalho, ela só serve para essa situação, quando o juiz de primeira instância não processa, não admite o recurso. Aí você usa o agravo de instrumento para destrancar o recurso e mandar para a instância superior. O recurso julgado, o RO julgado, ele também pode ser trancado pelo desembargador, que diante de um recurso de revista, não manda o recurso de revista para o TST. Para destrancar o recurso de revista que está ali no TRT, você protocola um agravo de instrumento que vai ser julgado pelo TST. Entendem a lógica? Então, o agravo de instrumento ele faz esse transporte do juízo ACO, que negou segmento para o recurso, para a instância superior. Certo? Olha só o desenho do agravo de instrumento. Ó. Tá em branco, né? Então o agravo de instrumento está aqui para levar da primeira instância para a segunda instância. Ele está aqui para levar do TRT para o TST. Ele está aqui para levar da turma do TST, olha só, turma do TST, para a sessão de dissídios individuais ou também para a sessão de dissídios coletivos. Tá? E ele está aqui também o agravo de instrumento, para levar o recurso extraordinário para o STF, se a SDI trancar o recurso. Tudo bem? Então, olha só o agravo de instrumento, ele faz esse transporte quando não é admitido o recurso. Certo? Agora, vamos para a hipótese em que o recurso é admitido. Ele, no caso da sentença, cabe o RO, com todos os requisitos, vai para o TST. O TST, então, vai emitir uma decisão, tá? Vamos ver como é que fica isso aqui no quadro, ó. Lembrando ainda embargos de declaração, ó, bem lembrado, de qualquer decisão cabe embargo de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em 5 dias. Então, o embargo de declaração é um recurso genérico de todos os processos, tá? Penal, trabalhista, civil, certo? Bom, então, além do embargo de declaração, no prazo de 8 dias da sentença de primeiro grau, certo? Cabe, na fase de conhecimento, RO. Então, no prazo de 8 dias úteis, cabe o recurso ordinário, certo? Se o recurso ordinário, na fase de execução, o nome já é agravo de petição, tá? Ó, a sentença na fase de execução, o nome aqui já é agravo de petição. Tudo bem? Então, vamos deixar nesse quadro aqui, ó. Da sentença de primeiro grau, cabe ED, claro, sempre cabe ED, tudo bem? E cabe na fase de conhecimento RO, na fase de execução, agravo de petição. Beleza? Quando o juiz não admite o RO nem o AP, que se diz que o juiz tranca o recurso, não envia para o TRT, também no prazo de 8 dias cabe agravo de instrumento. Então, da não admissão, o AI serve para destrancar o recurso. Que aí, como nós já vimos aqui, ó, são essas possibilidades aqui. Faz o transporte para a instância superior. Detalhe, nós vamos ver aqui especificamente tratando de agravo de instrumento, quando o não segmento do recurso é decidido pela segunda instância, ou seja, o processo já foi transportado da instância do juiz do ACO para o juiz de quem, aí você não se fala em agravo de instrumento. Por quê? Porque já foi feito esse transporte. O processo já está na instância superior. Se a instância superior, no segundo juízo de admissibilidade, não aceita o recurso, aí cabe o recurso seguinte. No caso do TRT negar segmento ao RO, cabe recurso de revista. Se o juiz da primeira instância negar seguimento ao RO, cabe agravo de instrumento. Se a segunda instância negar seguimento, aí cabe recurso de revista da decisão que denegou o recurso no segundo grau. O recurso já tinha sido transportado para a instância superior, beleza? Então é um detalhe aí importante para você saber. Então o agravo de instrumento é quando o juiz ACO
ele não manda para a instância superior. Tudo bem? Bom, mandou para a instância superior, com ou sem agravo do instrumento, você tem que intimar a parte contrária. Lembra do processo, procedimento, relação jurídica, contraditório. Tem contraditório da petição inicial, tem contraditório da contestação, tem contraditório da manifestação da contestação, tem contraditório da manifestação do laudo pericial, tem contraditório nos recursos, tudo bem? E nos recursos, que é o que nós estamos vendo agora, o contraditório ele é veiculado por meio das contrarrazões. Então, a parte autora coloca um recurso, ele apresenta suas razões de recurso. Esse recurso é admitido? É admitido. Vou mandar para a segunda instância? Vou mandar para a segunda instância, pensa o juiz. Mas antes de mandar para a segunda instância, vou intimar a parte contrária para contraditar, para apresentar contrarrazões, para contrarrazoar. O autor apresentou as razões, o réu apresenta as contrarrazões e vice-versa. Se o réu recorreu, apresentou as razões, o autor apresenta as contrarrazões. Ou é intimado para. Se ele não apresentar, o processo segue. Mas além das contrarrazões, ainda pode ser protocolado um recurso adesivo. Então é assim, intima a parte contrária. A parte contrária pode apresentar contrarrazões e recurso adesivo, ou pode apresentar somente o recurso adesivo. E o recurso adesivo só é admitido nessas hipóteses, né? Então olha só, intima a parte contrária para apresentar contrarrazões. A parte contrária vai apresentar contrarrazões ou recurso adesivo. As contrarrazões são em todos os recursos. Já o recurso adesivo é no RO, no agravo de petição, no recurso de revista e nos embargos infringentes ou de divergência, que são os embargos do TST, que nós vamos ver com mais detalhes, tá? Infringentes são de dissídios coletivos, já de competência originária do TST, e os embargos de divergência são os dissídios individuais. Tudo bem? Seguiu o processo, tem uma decisão do TRT, o acordo do TRT. Do acordo do TRT, cabe recurso de revista. Se o TRT trancar, agravo de instrumento. Aí o processo sobe. Tudo bem, sempre respeitando os pressupostos recursais, e inclusive os pressupostos recursais específicos, que nós vamos ver na sequência. Do acórdão da turma do TST, cabe embargos de divergência. Aqui eu coloquei só os embargos de divergência, porque justamente é esse caminho processual todo que nós estamos seguindo. Mas existem os embargos infringentes também, que são embargos do TST, que é um recurso de uma decisão num dissídio coletivo não unânime, que o recurso de uma turma do TST para a sessão de dissídios coletivos, tá? Mas a competência originária é do TST. Então nós colocamos embargo de divergência porque justamente é um recurso desse processo que começa lá na primeira instância, não que começa direto no TST, tudo bem? Então, do acordo da turma do TST, nesse processo que começou aqui de baixo, né, cabe embargos de divergência. E aí, se a turma do TST não mandar para a SDI, cabe agravo de instrumento também, certo? Chegando na SDI, temos um acordo. Temos um acordo na SDI. Do acordo da SDI, daí no prazo de 15 dias, porque daí acabou as instâncias da Justiça do Trabalho, cabe o recurso para o STF. Acabou o recurso na trabalhista, agora a gente vai para o STF discutir matéria constitucional por meio do recurso extraordinário. Novamente, se a SDI não mandar para o STF, cabe agravo de instrumento, tá vendo? Aqui o agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento. E aí vamos ter um acórdão do STF. Tudo bem? Isso aqui na fase de conhecimento, e só trocando no começo aqui pelo agravo de petição e lógico pelos recursos e pelos pressupostos específicos, também na fase de conhecimento. Então, nós fomos
e voltamos do TST, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Tudo bem? E aqui nós temos um panorama geral. Só um detalhe aqui, ó. Veja que essa setinha é escura, que é só a fase de conhecimento. Essa setinha é clara, é cinza, que indica a fase de execução. Todas as outras setas, ó, são claras e escuras, ou seja, os recursos daí ficam com os mesmos nomes, tá? Serve tanto para a fase de execução quanto para a fase de conhecimento. Só esses dois aqui que são separados. Um é fase de conhecimento, o outro é fase de execução. Depois os processos ficam com os mesmos nomes. Tudo bem? Olha só, vimos todo o fluxograma da fase recursal. Imprima esse fluxograma, colhe na tua parede, colhe no seu espelho, decore ele, tá? Vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que pelo menos uma questão vai cair na sua prova de recurso, tá? E você tem que ter esse segmento bem construído aí na sua memória para a questão ser tranquila, tá? Lembrando que, terminando aqui a revisão, eu vou começar a gravar prova por prova de processo do trabalho, tá? Eu fico à disposição para dúvidas, questionamentos e sugestões, entendeu? Então, participe aí das nossas aulas, tudo bem? Vamos agora tratar na teoria e a previsão legal de cada um dos recursos em espécie. Agora a gente vai passar essa aula um pouco mais rápido, justamente porque nós já vimos o principal, que é o fluxograma. Nós já fomos ao STF e voltamos. Agora vamos tratar aqui dos embargos, ó, dos recursos em espécie. Começando pelos embargos, ó. Os embargos eles têm previsão no artigo 897 da CLT e no 1022 do CPC. São cabíveis de sentença e de acordo. De qualquer sentença e de qualquer acordo. Pode ser acórdão do TRT, pode ser acórdão de uma sessão especializada do TRT, do TST, da sessão de dissídios individuais ou coletivos do TST, da turma do STF. Qualquer acórdão, qualquer decisão colegiada cabe ED. Qualquer sentença, qualquer decisão monocrática cabe ED também. Tudo bem? Vamos lá. As hipóteses de cabimento: omissão, contradição, obscuridade, manifesto equívoco na análise dos pressupostos intrínsecos do recurso, ou mesmo erro material também, tá? Então é uma espécie de recurso que não tem as exigências formais, né? Não tem pressuposto, pode recorrer havendo omissão, contradição e obscuridade, e o embargo de declaração serve para aprimorar, lembre-se disso, para aprimorar a decisão que está sendo embargada. Tudo bem? Vamos agora para recurso ordinário. Então, o recurso ordinário é o recurso da fase de conhecimento, né? Está previsto no 895 da CLT, prazo de 8 dias, fase de conhecimento. E o que diz a lei? Ó, cabe recurso ordinário para a instância superior. Então, o recurso ordinário é o primeiro recurso da fase de conhecimento. Tá? Se o processo começou na primeira instância, que é o que acontece com 99% dos processos, o RO sai da vara do trabalho e vai para o TRT. Mas se o processo já começa no TRT, o RO é do TRT para o TST. Tudo bem? E é um recurso de natureza ordinária. O que significa isso? Pode analisar fatos. O de natureza extraordinária é apenas para uniformização jurisprudencial, principalmente para. Já o ordinário não, vai analisar fatos também. Tudo bem? E olha como é que é a redação então do 895 da CLT. São dois incisos, um prevendo a saída da vara para o TRT e outro prevendo uma saída do TRT para o TST. Olha só como é que funciona. Então, no inciso 1, das decisões definitivas ou terminativas das varas ou juízos, no prazo de 8 dias, cabe o recurso ordinário. Então, é da vara para o TRT. Lembrando, a decisão definitiva ou terminativa. Não cabe recurso de decisão interlocutória. Nós já falamos isso em aulas passadas. Por exemplo, da tutela antecipada, que não foi dada na sentença, cabe mandado de segurança apenas. Tudo bem? Você vai precisar de um outro processo para tratar do assunto. Aquele processo trabalhista, aquela reclamação trabalhista que teve indeferido ou deferido uma tutela antecipada, você não vai entrar com a grave instrumento naquele processo. O processo vai seguir até a sentença. Na sentença pode ou não se confirmar a tutela antecipada.
Mas se você quer recorrer daquela decisão interlocutória que indeferiu ou deferiu liminarmente, ou seja, antes da sentença, a tutela antecipada, você vai precisar de um outro processo, o mandado de segurança. Tudo bem? Também cabe das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais. Então, decisões definitivas ou terminativas, ou seja, competência originária do TRT. O processo começou no TRT, competência originária, aí no prazo de 8 dias. Quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos, cabe o RO do TRT para o TST, tudo bem? E quais decisões? Veja só. São processos que começam no TRT. Olha só os exemplos aqui. Dissídios coletivos, começa no TRT, RO para o TST. Ação rescisória, a gente vai ver isso aqui em procedimentos especiais, tá? Ação rescisória é para alterar uma decisão que transitou em julgado. Começa no TRT, certo? Se foi uma decisão da primeira instância, começa no TRT. Se foi uma decisão do TRT, começa no TRT também. Se foi uma decisão do TST, aí começa no TST. Tudo bem? Então, o juízo de primeira instância não analisa ação rescisória. O TRT analisa da primeira instância e do TRT, e o TST analisa a ação rescisória do TST. Tudo bem? Veja só então como é que fica. Mandado de segurança também começa no TRT, habeas corpus, nas hipóteses do habeas corpus por ato de juiz do trabalho ou servidor. Decisões que aplicam penalidades a servidores da Justiça do Trabalho, RO do TRT para o TST. Tudo bem? Aqui nós finalizamos o recurso ordinário. Vamos para o agravo de petição, que é o congênere, né? Se na fase de conhecimento nós temos o RO, na fase de execução nós temos o agravo de petição. E ele está previsto no artigo 897 da CLT, certo? O que eu vou destacar aqui no agravo de petição são os pressupostos específicos, né? Vamos lá. Então, 8 dias, está previsto no 897 da CLT, na fase de execução, é para atacar decisões de mérito do juiz da execução. Decisão de mérito. Decisão interlocutória continua não sendo possível o recurso, tá? Mas decisão de mérito na execução cabe recurso de agravo de petição, certo? Olha só as hipóteses. Então, é cabível o agravo de petição da decisão que aprecia embargos à execução, que é um recurso, que é a peça do executado, embargos à execução. Impugnação à sentença de liquidação é a peça do exequente. Das decisões terminativas na execução que não são impugnáveis pelos embargos à execução, como a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade. Veja só, a exceção de pré-executividade, ela identifica uma nulidade no processo, né, que torna o processo insustentável e termina o processo, certo? Se não há acolhimento da exceção, não tem recurso. Mas se tem acolhimento de exceção de pré-executividade, cabe agravo de petição, tá? Que é uma decisão terminativa no âmbito da execução. E quais são os pressupostos específicos, então, do agravo de petição? Se houve cálculos, tem que delimitar as matérias e os valores impugnados. É permitida a execução imediata da parte remanescente. Olha a execução provisória aqui do que a execução definitiva do que não foi impugnado, tá? Vamos supor que tem, nas horas extras, tem acima da oitava e intervalo entre a jornada. A parte só recorre do acima da oitava. Então aquela condenação em intervalo entre a jornada, ela já pode ser executada de imediato. O dinheiro já pode ir para o credor. É execução definitiva. Só da parte das horas extras acima da oitava que estão sendo discutidos é que isso vai para a instância superior e continua, no caso do TRT, e continua sendo discutido, tá? A parte remanescente que não foi recorrido, transitou em julgado, já pode ir para execução definitiva, tá?
certo? Então aqui é o agravo de petição. Vamos agora para o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ó, artigo 897b, serve para decisão que denegou o recurso para instância superior, prazo de 8 dias, e é cabível quando o juízo de origem nega seguimento, certo? Serve para destrancar o recurso. Pode ser utilizado para decisão unipessoal que denega interposição de recurso. Quando o juízo é o segundo grau de admissibilidade, você já está no TRT, por exemplo, no caso do RO, aí a decisão que denega o seguimento ao recurso é o RR. Daí você tem que mandar para o TST, não é para o agravo de instrumento, certo? E há a possibilidade de retratação. Olha só, isso é uma exceção também do agravo de instrumento. Você apresenta o agravo de instrumento, o juiz pode se retratar da decisão que denegou o recurso, nunca da sentença. A sentença acabou, está feita, não mexe. Pode retratar da decisão que denegou o segmento para a instância superior. Vem o agravo do instrumento, o juiz fala, vou me retratar, não preciso desse agravo do instrumento, vá para a instância superior diretamente sem agravo do instrumento. Tudo bem? Cabe retratação. Mas é desse despacho, dessa decisão que denegou o recurso, que trancou o recurso. Pode se retratar. Também bem interessante, tá? Vamos falar agora do recurso de revista. Lembrando aqui que o agravo de instrumento é qualquer decisão de origem que trancou o recurso, tá? Qualquer decisão. Então o agravo de instrumento vai servir na vara do trabalho, no TRT, no TST, enfim. Vamos falar do recurso de revista. Agora aqui, ó, nós entramos num recurso de natureza extraordinária, que não analisa a matéria fática, apenas jurídica, no prazo de 8 dias. Então nós temos aqui, ó, um juízo ACO que exorou um acordo em RO, ou seja, um TRT que já julgou o RO. Então temos a sentença, temos o RO, temos o acórdão do RO, e aí o TRT, como juízo ACO, ele recebe um recurso de revista e manda para o TST. Se ele não mandar, cabe agravo de instrumento, tudo bem? Mas já estamos numa análise recursal do TRT, tá? Não é o TRT em competência originária, é o TRT em competência recursal. Ele já está analisando um RO e aí cabe o recurso de revista para mandar para o TST, tudo bem? Então, o recurso de revista é esse segundo recurso. Sentença, RO. Acórdão do RO e recurso de revista. Tudo bem? Então, nessa fase processual que cabe o recurso de revista. E não admite reexame de fatos e provas. Súmula 126 do TST e tem efeito devolutivo. Pressupostos genéricos são os mesmos, né? Decisão proferida impugnável, tem adequação de recurso, legitimidade para recorrer, interesse de recorrer, o interesse de recorrer sempre, ó, o vencido ou o terceiro prejudicado que pode recorrer, representação, custas processuais são necessários, depósito recursal, inexistência de fato impeditivo ou objetivo de recorrer, regularidade formal, são os pressupostos genéricos aí do recurso. Agora olha só os pressupostos específicos. O recurso de revista não é o recurso pelo recurso, é um recurso que tem a transcendência, ou seja, tem uma importância social e tem pré-questionamento, ou seja, temos uma divergência, temos a matéria pré-questionada na primeira instância com uma decisão específica sobre o tema, tá? E na parte da transcendência, temos o artigo 896, parágrafo 1º, ó, que são indicadores de transcendência. A parte econômica, o elevado valor da causa, a parte política, que é o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do TST ou STF, social, quando há um direito social constitucionalmente assegurado, e jurídica, quando uma questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Isso são indicadores de transcendência, tá? E além desses indicadores de transcendência, vamos analisar com mais calma aqui o artigo 896 da CLT, que diz que cabe recurso de revista para o TST
das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, olha só, recurso ordinário em dissídio individual do TRT. Então o TRT julgou o recurso ordinário, o recurso de revista vai para o TST quando, no caso o TRT, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa de que lhe houver dado outro TRT. Então, decisão divergente de TRT, decisão divergente do pleno ou da turma, ou da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Também, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT, do promotor da decisão, interpretação divergente com outro TRT, certo? Ou nas situações aqui da letra A. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Tudo bem? Então, para o recurso de revista, ainda cabe uma aula específica, tá? Porque esse mesmo interpretação do dispositivo de lei federal, de outro TRT, do pleno da súmula, certo? Mas aqui está o texto. Como se trata de uma revisão, a gente não vai descer em miudezas, mas é o objeto para uma aula futura, muito importante e recorrente aí na OAB, tá? Vamos agora para os embargos no TST. Estamos quase no final aqui dos nossos recursos, né? Vamos lá então. Embargos para o TST. Temos aí os embargos de divergência, que é das decisões das turmas do TST que divergirem entre si ou das decisões proferidas pelo dissídios individuais ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Então, decisão de turma contrária com outra turma, contrária com a seção de dissídios individuais, contrário com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou com súmula vinculante do TST, certo? Também é uma espécie recursal exclusiva do TST para pacificar a jurisprudência no âmbito do tribunal. Em 8 dias úteis é o prazo e se destina a impugnar acordos das turmas do TST nas hipóteses aqui do artigo 894. Já os embargos infringentes, que são para SDC, seção de dissídios coletivos, a hipótese é a seguinte, é também do artigo 894, mas é o inciso 1, que é quando o Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 8 dias, você pode entrar com recurso do acórdão de decisão não unânime, ou seja, uma decisão que não foi unânime, que julgou uma tentativa de conciliação, uma homologação de conciliação, um julgamento específico de dissídio coletivo que exceda a capacidade territorial dos tribunais regionais eleitorais. Quando excede a capacidade dos TRTs, esse dissídio coletivo ele começa no TST, tá? Começa no TST. Então, da decisão, certo? No dissídio coletivo, que começou diretamente no TST, e a decisão é não unânime, cabe embargos infringentes para a SDC. Tudo bem? Então olha o resumo disso aqui, Dissídio coletivo de competência originária do TST, o recurso será embargos infringentes quando a decisão for não unânime. É incabível se a decisão estiver conforme o precedente ou súmula da jurisprudência dominante do TST. Tudo bom? Então terminamos aqui os embargos, vamos para o recurso adesivo. Eu já falei do recurso adesivo, prazo em 8 dias em geral, justamente porque é referente a RO, agravo de petição, recurso de revista e embargos, que todos aqui têm 8 dias, tá? Então, como repete o recurso principal, o adesivo ele também tem o mesmo prazo. A matéria do adesivo não se vincula à matéria do principal. O recurso adesivo, quando não conhecido o recurso principal, haverá caducidade do recurso adesivo, certo? O recurso adesivo ele se cola ao principal. Só será analisado se for analisado o principal. Se o principal for, não tiver segmento, certo? O recurso adesivo também não tem segmento. Olha só, súmula 283
do TST. O recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho e cabe no prazo de 8 dias nas hipóteses de interposição de RO, AP, RR, embargos do TST, sendo desnecessário que a matéria de nível vinculado esteja relacionado com o recurso principal. Tudo bem? Agora o agravo regimental, olha só, o agravo regimental interessante, está previsto aí na CLT e na Lei 7.701. Só uma correção aqui, ó, o artigo 709 da CLT, parágrafo 1º, tá? É a decisão, e também, além da CLT, ela é prevista nos regimes internos. Tem a finalidade de impugnar as decisões monocráticas proferidas pelos relatores das turmas que denegarem seguimento ao recurso, tudo bem? Então, ó, das decisões proferidas pelo corregedor, nos casos desse artigo, caberá agravo regimental. Veja só. Também serve para impugnar as liminares concedidas pelo relator em sede de tutela antecipada, em mandado de segurança, em cautelares e para decisões que não prevê recurso específico. Então, veja só. O recurso está no TST ou está no TRT. O relator recebe esse processo. Ele pode dar uma liminar, ele pode negar seguimento ao recurso em decisão monocrática, tudo bem? Então, dessas decisões que o relator dá sozinho, não é no acórdão, não é no colegiado. Sozinho, monocraticamente, defere uma liminar ou indefere uma liminar, nega seguimento já de cara. Detalhe, esse negativo de segmento do relator, monocraticamente, não é o segundo juízo de admissibilidade, tá? O segundo juízo de admissibilidade é feito num acórdão com o colegiado. Quando o relator denega sozinho ou defere liminar, cabe agravo regimental. Tudo bem? Então, o agravo regimental ele justamente serve para essa omissão. Não tem um recurso da decisão do relator. Tem o agravo regimental. Criado para como se fosse um recurso subsidiário. Não tem outro recurso, está aqui no tribunal, vou utilizar um agravo regimental. Tudo bem? Também temos a reclamação, e a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal. O seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Olha só o que diz o artigo 992 da CLT. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante do seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. E o presidente do tribunal determinará de imediato o cumprimento da decisão, lavrando-se acórdão posteriormente. A reclamação, ela já é uma situação em que houve o questionamento da autoridade ou extrapolamento, exorbitação de uma decisão proferida por ele, sabe? Então, para garantir a sua autoridade, a reclamação ela pode um remédio processual aí que pode se valer para que o tribunal casse decisões que contrariem o seu julgamento, certo? Enfim. Vamos agora para o último recurso, recurso extraordinário, tá? Recurso extraordinário aqui pra gente, o principal é saber que vai para o STF, tá? Vai para o STF, está previsto no artigo 102 da Constituição e tem um pressuposto recursal específico que é a repercussão geral, tá? Isso é repercussão nas esferas jurídica, econômica, política e social, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Parece, né, com a transcendência, só que a transcendência é no âmbito do RR, a repercussão geral no âmbito do recurso extraordinário. Lembrando que a matéria deve ser pré-questionada, o prazo é diferente, o prazo é de 15 dias, não há depósito recursal, não se admite o juspostulante para a parte. Tudo bem? Bom, aqui nós encerramos a aula de hoje, tá? Foi uma aula longa, nós fomos e voltamos do TST, na fase de conhecimento, na fase de execução, vimos todos os recursos aí em espécie, com a previsão legal, com o fundamento legal. Fico à disposição para dúvidas, sugestões. Entrem aí nos canais, ó, no Instagram, @professor Tadeu Canguçu, @os tribuneiros, no YouTube, /os tribuneiros. Por esses canais aí, vocês podem tirar dúvidas das aulas de hoje, qualquer comentário, qualquer ideia que vocês tenham aí para melhorar o ensino, o estudo de vocês. Tudo bem? De repente, por exemplo, recurso extraordinário, embargos ao TST, caberia até eu fazer uma aula à parte, mas aí espero
o engajamento de vocês, espero a opinião de vocês, que podem aí ser emitidas nos nossos canais. Tudo bem? @professor Tadeu Canguçu, @os tribuneiros ou /os tribuneiros no YouTube. Também vou entrar em contato com as mensagens de vocês. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.